Meu nome é Andréia, eu nasci no interior de Minas Gerais e sempre fui uma criança muito feliz e sempre busquei, desde novinha, uma coisa diferente para a minha vida. Assim. Eu tinha a sensação, desde pequena, que de alguma maneira eu tinha uma missão. Não sei, talvez quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, em casa, um dia, eu comecei a pensar sobre a minha vida. Engraçado, né, falar uma criança pensando isso, mas como se eu buscasse um sentido, assim, para a minha vida. E eu era uma criança normal e sempre muito alegre, muito feliz, de uma família que nem tinha muitos recursos, mas uma família muito unida, muito amorosa. E aí, quando eu estava já perto de fazer 15 anos, eu disse para minha mãe: mãe, eu não quero festa de 15 anos, porque naquela época todo mundo sonhava com uma festa de 15 anos. E eu disse: eu quero ter a oportunidade de sair daqui para estudar. E eu sabia que também não seria fácil, pela condição até da minha própria família. E a minha mãe disse: ok, então você não vai ter sua festa e você vai sair para estudar. E aí eu acabei chegando em Vitória, Espírito Santo, para estudar, para conseguir um terceiro ano em uma escola melhor e conseguir realizar o meu sonho, que era fazer um vestibular, uma faculdade. Desde criança, o meu sonho era ser um adulto para cuidar de crianças. E eu não sabia nem a profissão que eu queria, mas eu sabia que eu queria cuidar de crianças de alguma forma. E o meu maior sonho, além desse, era ser mãe. Eu comecei a estudar, fazer o meu terceiro ano, ter a chance que eu sempre sonhei, e eu queria ser, então, nesse momento, enfermeira para cuidar de crianças. E aí entrei na faculdade, na Universidade Federal do Espírito Santo, comecei a fazer enfermagem. Quando eu estava no início da faculdade, fui fazer uma visita numa UTI neonatal. Quando eu entrei naquela UTI neonatal do Hospital das Clínicas de Vitória, meus olhos brilharam, assim. Eu vi aquela cena, aqueles bebês, as enfermeiras cuidando daqueles bebês tão pequenininhos. E quando eu vi aquilo, eu senti muito forte, assim, é isso que Deus tem para a minha vida. Eu vou trabalhar um dia nessa UTI, eu estava no segundo período ainda da faculdade, mas eu tive certeza que aquele lugar ali, de alguma forma, me pertencia, ou eu pertencia àquele lugar. E fui estudando, fiz muitos estágios, e um dia, eu já estava assim, na metade da faculdade, numa noite, em casa, eu me levantei, eu não conseguia dormir, e aí eu me ajoelhei e comecei a orar. E fui colocando várias questões que estavam no meu coração para Deus. E orei, como talvez eu tivesse feito de outras maneiras, mas essa foi uma oração diferente, porque foi numa madrugada, eu estava dormindo e eu acordei e comecei a orar. E eu nunca vou me esquecer disso, porque no outro dia eu fui pegar o mesmo ônibus que eu sempre pegava para fazer um estágio num lugar muito longe, muito carente. E nesse dia eu tinha um pouquinho de dinheiro a mais, porque estudante não tem dinheiro. Mas nesse dia eu tinha um pouquinho de dinheiro a mais e resolvi pegar um ônibus que a gente chama lá de seletivo. Era um ônibus um pouco menor, um pouco melhor, com ar-condicionado. E pela primeira vez indo para aquele estágio, eu entrei nesse ônibus seletivo e fiquei. Quando cheguei no local, eu estava descendo do ônibus. E na hora que eu estava descendo do ônibus, o motorista me falou: moça. Aí eu já estava lá embaixo no degrau, voltei, olhei para trás e pensei logo que eu tivesse esquecido alguma coisa, deixado alguma coisa cair, porque deixar coisas caírem, perder as coisas faz parte. E eu imaginei, eu olhei, vi que eu não tinha deixado nada cair, me aproximei dele, ele olhou para mim e falou assim: olha, Deus ouviu a oração que você fez essa noite. E eu tomei um susto. Eu fiquei muito impactada, porque eu tinha orado sozinha com Deus. E ele me chamou, eu voltei e ele falou: Deus ouviu a oração que você fez essa noite. E eu fiquei sem saber o que falar. E ele disse assim: ele tem um propósito muito grande para realizar através da sua vida. E ele vai realizar esse propósito, não se preocupe. E realmente eu acho que quando eu tiver 100 anos, se eu chegar aos 100 anos, eu nunca vou me esquecer disso. Foi realmente algo inesquecível. A minha vida foi passando, eu sempre muito dedicada, muito estudiosa, amava cuidar daquelas crianças. O tempo todo que eu cheguei a trabalhar nessa UTI, que um dia eu sonhei no segundo período da faculdade. Fui professora universitária durante muitos anos, sempre de saúde da gestante, da criança. E o tempo que eu fui enfermeira foram 10 anos de carreira, assim, em enfermagem, em unidades de terapia intensivas, neonatais e pediátricas. Então eu cuidava de bebês muito graves e de crianças muito graves. Em todo momento eu lembrava dessa missão que eu tinha. E eu sempre achei que a missão era cuidar dessas crianças e das mães dessas crianças.
Então eu me lembro que eu era muito jovem, eu me formei muito nova em enfermagem, com 21 para 22 anos, e quando algum bebê da UTI morria, era sempre eu que ia junto, sempre eu que estava junto com a mãe. Eu tinha um carinho muito grande em participar desse momento, então eu me lembro que eu preparava tudo. Eu imaginava assim, o que elas estão passando é tão difícil, mas se eu puder colocar um pouquinho de humanidade nisso, não vai ser pior do que poderia ser. E Deus me usou muito para isso, e eu fui muito realizada nessa profissão. Me casei com... Meu marido é médico, também pediatra, intensivista neonatal, embora ele já estivesse nessa fase, quando a gente se casou, trabalhando com outras áreas, mas ele trabalhava muito fazendo exames em bebês de UTI. E a gente se casou, a gente tinha o sonho logo de ter filhos, e eu tinha um sonho, o maior sonho da minha vida era ser mãe. E eu lembro que eu falava muito para ele assim, nossa, eu tenho que ser mãe nova, porque eu quero ter muitos filhos, eu quero ter 4 filhos, e a gente não pode perder tempo. E eu casei, engravidei, logo na lua de mel. Depois eu tive a notícia de que esse bebê eu poderia perder, eu estava com sangramento, fiz um repouso, eu era recém-casada, foi tudo muito confuso e eu tive um aborto espontâneo em casa. Foi a experiência mais terrível da minha vida até então, porque acho que só quem passa isso, só quem sofre um aborto sabe o que significa isso. Você tem um luto, você perdeu um filho, mas muitas vezes as pessoas nem enxergam, porque você não teve barriga, foi tudo muito no início. E eu sofri dores terríveis, eu tive um parto em casa para conseguir expelir, cheguei a perder um pouco a consciência de uma dor muito terrível, uma dor de perda. Mas passou, e a minha médica disse que logo depois eu poderia engravidar, e 2 meses depois eu engravidei de novo, do meu filho, que graças a Deus nasceu. Hoje ele é um príncipe lindo, Miguel, tem quase 10 anos, e ele... Quando tudo que aconteceu, assim, o nascimento, a amamentação, não foi nada muito fácil, porque mãe de primeira viagem sofre muito, querendo acertar. Mas eu me lembro que eu perguntei à minha médica, com quanto tempo depois eu posso engravidar de novo? Eu acho que quem ouve isso não acredita, né? E ela me disse assim, 6 meses, tudo bem para você? Eu disse, 6 meses está excelente. E 6 meses depois eu engravidei de novo. Engraçado. E aí eu engravidei, nessa gravidez eu estava muito tranquila, porque na primeira gravidez eu perdi, então na gravidez do Miguel, que tudo foi maravilhoso, eu era muito preocupada, porque eu já tinha perdido um. Nessa terceira gestação, eu estava absolutamente tranquila, porque eu já tinha tido um filho que estava ótimo, mamava no peito e tudo tinha dado certo, então aquele primeiro que eu perdi deve ter sido um acaso, então a gente estava muito tranquila. Mas no início eu comecei a passar muito mal, eu era professora universitária, o Miguel era um bebê, quando eu descobri que estava grávida ele tinha quase 7 meses, mamava ainda no peito, mas eu comecei a passar muito mal e eu fiquei em casa mesmo, de repouso, não conseguia me levantar, com uma hipotensão, um mal-estar muito grande. E o meu marido também é ultrassonografista e aí ele precisou... ele sempre ia comigo nos exames, mas meu marido disse para mim, vai na nossa amiga, que é ultrassonografista, que fazia todos os meus exames, ele disse, vai lá, faz um exame, você está passando tanto mal, vamos fazer só para a gente ficar mais tranquila, e eu fui. E foi a primeira vez que eu fui fazer um ultrassom sem o meu marido. Eu estava me sentindo muito mal, mas fui de encaixe, e eu percebi, ela era uma grande amiga nossa, eu percebi que enquanto ela fazia o exame, ela estava muito transtornada, muito preocupada, mas ela disfarçou muito bem e eu fui um encaixe, então estava tudo muito cheio, e ela falou assim, André, tá vendo ali e tal, tudo bem, olha, eu fiz seu exame, pode voltar para casa. E eu falei, mas tá tudo bem? Tá, a imagem tá ali. E eu saí leiga naquele assunto, fui para casa, voltei para casa. E aí na segunda-feira eu estava em casa, ainda passando mal. A minha mãe, eu estava deitada na minha cama, uma segunda-feira à tarde, a minha mãe estava se despedindo de mim para voltar para a nossa cidade, onde ela mora. E aí eu estava deitada e meu marido entrou. Quando ele entrou, ele sentou do meu lado. Quando eu vi ele chegando, eu percebi que alguma coisa muito terrível teria acontecido. Uma segunda-feira em casa, à tarde, ele sentou do meu lado na cama e falou para mim assim, eu falei, tá tudo bem? Ele falou, não tá tudo bem. Meu marido é médico e médico tem um jeito
Às vezes tem um jeito bem direto de contar as coisas. E ele sentou do meu lado e falou assim, não, tá tudo bem, o bebê que você está esperando é muito mal formado. A gente acha que é um bebê inviável e acredito que você vai perder esse bebê como você perdeu aquele primeiro. E eu tomei um susto, porque eu tinha feito ultrassom na quinta e achei que estivesse tudo bem. E ele falou, eu falei, mas eu fiz ultrassom, tá tudo bem. E ele falou, não, ela não teve coragem de te contar, ela só teve coragem de me contar hoje, pessoalmente. E aí ele tirou várias imagens assim do bolso de ultrassom, as imagens reais, né, que eu tinha feito, e falou, tá vendo isso aqui? É como se o bebê tivesse assim alguns milímetros e em volta tivesse muito líquido, como se você tivesse uma rubéola congênita, um toxoplasma congênito, alguma coisa, uma toxoplasmose, mas você não tem nada, seus exames estão normais, a gente vai repetir, mas... E meu marido estava muito angustiado, muito sofrido, e eu me acalmei naquela hora, minha mãe, coitada, estava na porta, assim, para ir embora, e eu me acalmei, e a primeira palavra que veio na minha mente foi, por que não eu? E eu comecei a me lembrar das mulheres que eu cuidava na UTI neonatal. Eu cuidava de mulheres pobres, ricas, anônimas, famosas, enfermeiras, juízas, professoras, médicas, que tinham filhos mal formados, que passavam por lutas, e eu ficava com elas. E eu imaginei, eu sou uma mulher como outra qualquer, se todo mundo pode sofrer, eu também posso sofrer. E fui para o banheiro do meu quarto, eu me lembro que eu fui assim com dificuldade, me ajoelhei, segurei na pia e eu acho que fiz nesse momento a segunda oração mais sábia da minha vida, quando eu falei para Deus, Deus, eu amo esse filho, eu quero esse filho do jeito que ele é, eu não quero que você mude nenhuma característica dele, eu vou te pedir, eu não sei se esse filho vai sobreviver, o meu marido já tinha me dito que achava que eu fosse perder esse filho. E eu falei para Deus, eu não sei se esse filho vai sobreviver, se eu vou poder pegá-lo no colo um dia, mas se eu tiver a oportunidade de pegar esse filho no colo vivo, eu vou te agradecer por cada um dia que ele viver. E entreguei aquela criança nas mãos de Deus, confiei que ele ia fazer o melhor, voltei para minha cama e aí a gente travou uma batalha pela vida dela. Muitas pessoas me diziam, profissionais, que se eu quisesse eu poderia fazer um aborto, porque a malformação era muito grave. E claro, na minha cabeça não havia a possibilidade de fazer um aborto, não era uma coisa que nem sequer havia passado pela minha mente. Nós lutamos muito pela vida desse filho, fiz muitos exames, ia nos maiores especialistas, São Paulo, e essa gestação contrariou a expectativa dos médicos de que ela seria inviável e ela foi acontecendo. Pouco depois eu fiz vários exames e logo depois a gente descobriu que era uma menina e o meu marido já tinha o sonho de ter uma menina chamada Marina, então a gente já tinha até o nome escolhido para ela. E essa gestação foi até o final, a minha filha nasceu. Pouco tempo antes dela nascer, a gente se confundiu muito no meio da gestação, porque o início foi tão tumultuado, mas no final o bebê se desenvolveu muito bem. Então ficou uma possibilidade daquilo ser apenas alguma imaturidade do sistema linfático e ela ter acumulado aquele líquido, mas também poderia ser alguma coisa mais grave, embora no final já não parecesse mais. E eu lembro que na véspera de eu ganhar neném, um pouco tempo antes, meu marido falou, ai, que bom, né? Que deu tudo certo. E eu disse a ele, eu acho que a gente tem que se preparar, a gente não sabe o que vai acontecer. E a Marina nasceu, o nascimento dela foi um acontecimento, porque ela nasceu na maternidade que eu coordenava, a equipe de UTI neonatal, que eu havia montado, inclusive junto com meu marido. Então, se todo mundo tem um pediatra, ela tinha uns 3 para a sala de parto, a enfermagem estava todo mundo na porta. A pessoa mais tranquila no nascimento da Marina era eu. Todo mundo muito tenso, muito nervoso. Ela nasceu, quando ela nasceu e eles tiraram, quando eu vi ela saindo da minha barriga, eu já percebi que ela era mesmo, tinha características de uma criança sindrômica, eu era especialista nisso, então eu não tinha dúvidas, ela tinha o acúmulo de líquido que era todo em volta dela, ele ficou atrás, né, no pescoço, então é como se ela tivesse uma cabeça e uma outra, um capacete assim atrás. E eu logo percebi, beijei, e todo mundo muito tenso, preocupado comigo. E eu falei, gente, leva essa criança para o TIM, podem ficar tranquilos, e levem ela para o TIM, eu estou muito bem, pode levá-la. E aí eles saíram correndo, levaram a Marina para o TIM,
Eu fiquei ali, e aí eles quiseram me dar uma sedação. Eu percebi que estava todo mundo tão tenso que eu falei, pode me sedar para eles ficarem tranquilos e conseguirem cuidar dela. A Marina ficou na UTI alguns dias e muitos exames, e a princípio parecia que não ia ser nada, que colhia cariótipo e era tudo normal, e a gente foi para casa, ela amamentando e no peito, mas eu percebia que ela tinha alguma coisa. Ela não conseguia mamar, era muito pouco tempo, cada mamada ela chorava muito de dor, muita cólica, e eu percebia que ela não, que alguma coisa errada tinha. Quando ela já tinha um pouco mais de um mês, eu percebi que ela estava mamando cada vez menos. O meu marido tinha viajado para um congresso, eu percebi que ela estava desidratando, que ela naquele dia já não estava urinando a quantidade que ela precisava urinar. Eu era muito atenta a esses detalhes pela minha experiência com crianças graves, e eu liguei para o meu marido e disse, eu vou levar a Marina para o pronto-socorro, ela já não aceita mais nada. Eu já comecei a tirar o meu leite e colocar na boquinha dela através de uma seringa, e ele disse, eu estou chegando em São Paulo, ele mais 2 pediatras amigas nossas, e quando ele chegou eu já estava de bolsa, pronta, com tudo para a gente ir para a UTI, e eles já foram examinando a Marina no carro. E aquela internação, a segunda internação, foi o momento que a gente descobriu que ela tinha uma malformação no estômago, ela tinha um volvo gástrico, tinha um vício de rotação no intestino. Na verdade, em Vitória ainda a gente não tinha muita certeza de nada, ficamos um tempo lá. Depois, para minha tristeza, a gente precisou passar uma sonda nela, porque de fato ela não conseguia mamar. Mais que 30 minutos, a dieta corria em 30 minutos para ela e ela vomitava, então ela foi ficando com atendimento domiciliar. A gente veio para São Paulo, ela fez algumas cirurgias, teve alguns agravos, complicações, pegou infecção. Eu fiquei com a Marina aqui em São Paulo 2 meses internada. Nessa época, quando a Marina nasceu, o Miguel tinha 1 ano e 2 meses. Então, nessa época, o Miguel tinha 1 ano e 4, por aí. A gente ficou 2 meses aqui. Sofri muito porque cada dia eu tinha uma sentença, cada dia tinha uma notícia ruim. Então, um dia era o médico que fazia o exame do coração dela e via que ela também tinha uma malformação no coração. Outro dia era um médico geneticista que via que ela tinha algumas características que falavam de alguma síndrome muito grave. E eu tinha um outro filho pequeno em casa, então a sensação que eu tinha é que eu estava andando num deserto, assim, ou num lugar muito escuro, e que cada dia, com meus olhos fechados, um dia eu disse isso para o meu marido, parecia que eu estava andando num lugar muito escuro e de repente alguém me dava uma porrada. E no outro dia eu tentava me levantar e vinha alguém, me dava outra porrada. Não foi fácil, mas a Marina voltou para casa. Ela chegou a ter um choque hipovolêmico. Uma das coisas mais tristes que eu tinha visto na minha época de enfermeira era alguma criança sofrer uma punção intraóssea, quando a criança não tinha mais volume nenhum sanguíneo, e numa urgência, a Marina, essa criança sofreu uma punção intraóssea. Eu tinha visto isso uma vez na minha vida, e eu lembro que eu pedi a Deus para nunca mais ver aquilo. E a Marina, nessa vez que ela chocou, ela teve inúmeras punções intraósseas. Quando eu cheguei de volta na UTI, quando tinha passado tudo aquilo e eu pude voltar para vê-la, a sensação que eu tinha é que eu ia desmaiar. Mas eu não desmaiei, a Marina não morreu. A gente voltou para casa, mesmo que por muitas vezes a gente ia para o hotel descansar e tinha a sensação que o telefone ia tocar em algum momento e alguém ia dizer para a gente que ela havia morrido. Mas isso não aconteceu, a gente voltou para casa. Depois ela parou definitivamente de aceitar qualquer alimentação, e aquela sonda a gente não conseguia evoluir, ela não deglutia, ela não aceitava, ela sentia muita dor. Eu vi a Marina sentir dor todos os dias da vida dela. E acabou precisando colocar uma sonda de gastrostomia. Para o meu coração de enfermeira também foi muito duro aquilo. E ela foi evoluindo, ela melhorava, ela foi crescendo, ganhando peso, internou de novo, outra intercorrência, internou de novo, ia para casa, em todo momento eu cuidava dela. Nessa altura eu já estava afastada do meu trabalho e depois eu acabei precisando pedir para sair do meu emprego. A vida não é justa e eu perdi o meu emprego porque eu tinha que escolher. Ou eu trabalhava, como eu sempre trabalhei, sendo uma professora e uma funcionária exemplar, mas naquele momento que eu mais precisei,
eu injustamente precisei sair, porque eu não tinha apoio do governo e nem tive apoio dessa instituição na época para acompanhar minha filha. Eu montei uma UTI em casa, eu tinha uma UTI em casa para Marina, oxigênio, o bottom dela de gastrostomia expulsava toda hora, ela tinha muita cólica, então às vezes entre uma dieta ou outra o sofrimento dela era tão grande que aquele bottom saía e eu mesma recolocava, eu mesma passava sonda nela, fazia os curativos, tinha muito apoio, muita estrutura, mas sempre era eu que cuidava dela. Quando a Marina nasceu, quando eu descobri que eu estava grávida da Marina, eu tinha começado a fazer a faculdade de nutrição. Por influência do meu marido, eu era uma enfermeira apaixonada por enfermagem intensivista, assim, UTIs, mas meu marido sempre falava, faz nutrição, nutrição é a profissão do futuro, nutrição, poxa, serve para a nossa vida, para a nossa casa, para a gente criar os filhos de uma forma saudável. E eu achava que meu marido tinha razão, mas eu com o Miguel muito pequenininho, não imaginava como que eu ia dar conta de fazer a faculdade. Mas como eu eliminei muitas matérias, porque já era uma segunda graduação, que tinha muitas matérias em comum, eu decidi fazer nutrição e comecei. Logo que eu comecei, eu descobri que eu estava grávida da Marina. E mais um mês de faculdade, eu descobri que ela era mal formada. Então eu dei aquela balançada. E agora, eu vou estudar? Não vou, mas eu continuei estudando. Eu fiz o primeiro, o segundo período, e aí quando ela nasceu, eu fui conciliando, porque pela faculdade eu tinha licença maternidade, então eu ia, fazia as provas e ficava com ela. Mas a Marina começou a se agravar, então quando eu estava, eu acho que no terceiro ou indo para o quarto período, eu precisei trancar a faculdade, um período, para cuidar exclusivamente dela. Mas depois a gente percebeu que a maior dificuldade da Marina era exatamente a de nutrição. A gente não conseguia fazer com que ela mantivesse um estado nutricional adequado. Talvez pela síndrome, talvez pela malformação estômago-intestino. E aí meu marido falou, você tem que continuar estudando, porque você já ajuda muito a Marina como enfermeira e você pode ajudá-la como nutricionista. E a gente buscava um profissional que tivesse essa visão da criança, que tivesse a visão da criança doente, da criança que ficava em UTI, da criança que não conseguia se nutrir. E naquela época a gente não encontrava. E aí eu, com um filho pequeno, Miguel, quase 2 anos, e a Marina ali, com sonda, vivia internado, uma UTI em casa, eu pensei, bom, eu acho que meu marido tem razão, eu vou continuar essa faculdade de nutrição. E aí eu continuei estudando, mesmo com a Marina passando mal. Naquela época a gente já tinha celular, porque eu saía na rua, mas se ela tivesse uma intercorrência, eu tinha que voltar correndo. Eu vivia um estresse fenomenal, mas continuei estudando, eu estudava nas madrugadas. Marina teve 7 internações. Ao todo foram 6 meses de UTI. Muitos sustos. Eu tinha planos, o meu sonho era fazer 30 anos. Quando eu era criança lá em Moraes, meu sonho era fazer 30 anos. Eu achava que uma mulher de 30 anos era o auge da vida de uma mulher. E quando eu fiz 30 anos, a Marina estava viva, em casa, com sonda, mas estava viva. E meu aniversário foi bem diferente daquilo que eu tinha pensado, planejado. E eu comecei a aprender que a vida não segue o roteiro que a gente escreve, assim. A gente traça planos, mas os 30 anos chegaram de uma forma totalmente diferente, mas eu estava feliz, porque eu tinha uma filha que eu podia perder a qualquer momento e naquela data ela estava viva. Então, para mim, o conceito de fazer uma festa e ter um bolo lindo não existia mais. Eu queria estar viva com os meus filhos vivos, nos braços. E eu me lembro as fotos que eu tinha, e eu tirei uma foto com ela deitadinha, passando mal, e o meu filho do lado, e eu muito feliz, porque para mim o conceito de felicidade era ter os meus filhos vivos. Então, a minha forma de enxergar o mundo foi mudando, porque a minha ambição maior era conseguir conciliar a minha vida, cuidar da minha família e ter os meus filhos vivos. Fiz os 30 anos, depois veio o aniversário de 1 ano da Marina, então eu sonhei em fazer um bolo para ela, no dia do aniversário dela, em casa, e chamar a minha sogra, minha mãe, e pedir muito a Deus que nesse dia ela estivesse em casa, porque a maioria das datas que ela fazia, completava mês, a Marina estava na UTI. E eu estava muito feliz, programando até um almoço, porque a Marina estava bem, estava em casa. E assim, na véspera da Marina completar 1 ano, ela
ela teve uma complicação em casa, no meu colo. Eu percebi que ela começou a ficar cianótica, que ela estava como se fosse um pouco gripada, mas ela havia se agravado. E eu tinha aparelho de medir a saturação dela em casa. Então, quando eu observei, eu vi que ela estava saturando 40%. E eu mesma conciliei tudo e fui colocando oxigênio nela, enquanto eu ligava para a ambulância, enquanto eu ligava para a UTI neonatal, pedindo às pessoas que já esperassem a Marina chegar, enquanto eu ligava para o meu marido. Ela ficou muito, muito grave. E no dia do aniversário dela de 1 ano, eu achei que eu não fosse conseguir levantar da cama. Porque eu tinha pedido tanto a Deus para fazer um bolo para Marina, eu só queria isso. E ela, quando fez 1 ano, estava gravíssima na UTI. Ela teve uma pneumonia, um derrame pleural muito grave. E eu me lembro que meu marido me ligou cedo e falou: você já está pronta para ir para a UTI ver a Marina? E eu disse a ele: hoje eu acho que eu não aguento ir. Eu não aguento levantar da cama. E ele me disse: você é uma guerreira, você vai sim. Você vai vestir uma roupa bem bonita, compra um bolo, leva para a UTI, chama o pessoal da enfermagem. A maioria das pessoas daquela UTI eram amigas minhas. Eu tinha montado aquela UTI, um grande hospital em Vitória, eu tinha trabalhado lá muito tempo. A maioria das pessoas, inclusive, que cuidavam da Marina, eu tinha contratado. E eu fui ao supermercado, comprei um bolo, coloquei um salto alto, uma roupa bem bonita. E eu me lembro que eu falava sempre no ouvido dela o quanto eu amava, o quanto eu desejava mesmo que a Marina, que ela sobrevivesse, e o quanto eu imaginava que o fato dela estar ali viva, do meu lado, mesmo que ela estivesse num respirador muito grave, era o suficiente para que eu estivesse feliz. Nesse aniversário de 1 ano da Marina, eu acho que ali eu renasci. Se eu tinha ainda alguma vaidade, algum sonho, que não é um sonho pequeno, toda mãe sonha no aniversário do filho, toda mãe sonha em fazer uma festa, em tirar uma foto linda. Isso não é pequeno, isso é importante, faz parte da vida. Mas as coisas da vida começaram a mudar o sentido para mim, assim. Não fazia mais sentido nada disso, eu não tinha mais esse sonho. Eu comecei a dar valor a coisas que talvez ninguém perceba. Eu queria que ela sentasse, eu queria que ela aprendesse a bater palminha, que talvez ela falasse o meu nome, me chamasse de mãe. O resto passou a ser supérfluo para mim. Isso é uma coisa que eu carrego para a minha vida até hoje. E a Marina saiu viva daquela internação, a gente nem imaginava, foi para casa. Marina sentou, bateu palminha, não falou mamãe, mas ela ainda foi para casa. Começou a ter uma evolução favorável, parecia que ela ia, e a gente fazia exames, e a gente viajava, a gente colhia tudo, e a gente estava sempre conectado com tudo. Até que, quando ela tinha 1 ano e 2 meses, mais ou menos, ela entrou num processo de desnutrição bem severo, assim. A gente não controlava mais, nem usando fórmulas à base só de aminoácidos. Ela não nutria, ela fazia 20 evacuações por dia. E a gente tinha muito medo de interná-la, porque ela era muito suscetível a pegar uma infecção. Até que chegou um dia que a gente não tinha mais como segurar a Marina em casa. Ela internou numa sexta-feira, a princípio só para fazer uma endoscopia. Em todo o tempo que a Marina viveu, eu tinha certeza que a vida dela, ela ficar viva, era da minha responsabilidade. Eu imaginava que eu era um anjo que Deus tinha nessa terra para manter a Marina viva para um propósito maior que ele tivesse. E um dia eu fui conversar com o pastor da minha igreja, ele fazia algumas visitas. E nesse dia ele falou para mim assim: Andréia, eu fui conversar com ele, desabafar um pouco, e ele me disse assim: você está vivendo como se você vivesse para manter a sua filha viva. E você precisa entender que o dom da vida não está nas suas mãos, não pertence a você. O dom da vida pertence a Deus. E aquilo tirou um fardo das minhas costas. E eu falei isso para o meu marido. A gente saiu para almoçar, ela estava na UTI, ainda estava bem, eu disse isso para ele.
E eu disse para ele que aquilo fazia muito sentido para mim, que eu ia pensar dessa forma, porque eu realmente me sentia responsável por manter Marina viva. E aí na outra sexta-feira eu não percebi pela primeira vez que a Marina estava se agravando. Algumas falhas aconteceram, procedimentos que eu gostaria que não tivesse sido realizados com ela, que eu já havia relatado que eu não queria que fosse feito, porque eu sabia que ela não sobreviveria, infelizmente aconteceram. Mas durante todo o tempo eu pedi a Deus que me desse equilíbrio, porque eu via muita mãe enlouquecendo pelo sofrimento. No tempo que eu era enfermeira, elas ficavam loucas pelo sofrimento. Então, eu pedi a Deus que me mantivesse equilibrada, porque eu tinha medo de enlouquecer por aquele sofrimento crônico já de tanto tempo. E aí, nessa última internação, eu me mantive equilibrada, apesar de profundamente triste, preocupada por saber que talvez ela, em decorrência de tudo isso que havia acontecido, ela não sobrevivesse. Nessa sexta-feira eu me levantei, me despedi dela, cantei uma música para ela, como eu sempre cantava. E ela estava serena, eu também. Eu decidi sair para almoçar com meu marido, porque eu não saía do lado dela em nenhum momento. E se eu percebesse que ela estava um pouco pior, eu não sairia de forma nenhuma. Mas naquele dia, eu não percebi que ela estava agravando. Eu vi que ela tinha um hematoma, talvez tivesse tido algum sangramento. Fui até o posto de enfermagem, a médica que estava de plantão era uma amiga minha de muitos anos, extremamente competente, então eu fiquei em paz em saber que ela estava de plantão, então eu disse a ela, olha minha filha, ela está com um hematomazinho na mão, você dá uma olhada nela, ela disse, eu vou agora olhar para ela, Andréia. Falei, então tudo bem, eu vou almoçar, sair para almoçar, tranquila, almocei com meu marido, pela primeira vez tranquila em todo aquele tempo, fui para minha casa e quando para ver o Miguel, era um período de férias, era em julho, talvez 22 ou 23 de julho de 2010. E quando eu desliguei o carro na garagem, meu marido me ligou, porque quando ele me deixou para ir para casa, ele foi na UTI ver a Marina. A Dadá, que trabalha comigo há muitos anos, que é minha grande companheira, foi para o hospital ficar com ela um pouco para eu ir em casa ver o Miguel. Quando eu desliguei o carro, meu marido ligou para mim. Amor, você disse que estava tudo bem no hospital, a Marina está bem. E ela está muito grave, eu acabei de chegar aqui. Ela vai ser entubada. Eu disse, meu Deus, eu deixei ela tão bem, não é possível. E aí eu liguei o carro e saí como uma louca. E graças a Deus, Deus protege as mães de bebês doentes, porque eu não sei como, eu não atropelei alguém. E do caminho mesmo eu peguei o telefone e liguei para a UTI, porque eu tinha um contato muito grande com todo mundo ali. E a enfermeira que atendeu tinha sido minha aluna na faculdade. Ela disse, professora, eu disse, como está minha filha? Ela falou assim, ela não está bem. E eu desliguei o telefone, em pouco tempo eu estava lá. E quando eu cheguei na UTI, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. A Dadá estava transtornada, o meu marido nessa hora não estava lá, estava andando, com certeza também angustiado. E eu sentei no sofá, lembrei de tudo que a gente tinha vivido. Lembrei que se ela saísse viva dessa internação, provavelmente ela iria para uma nutrição parenteral total, com acesso e provavelmente os nutrientes iam ser feitos ali via endovenosa para ela, porque ela já não tinha mais condição de nutrir naquela fase. E eu comecei a sentar ali na sala da família, eu comecei a pensar tudo que a gente tinha vivido, e Deus foi me dando uma paz muito grande. E eu comecei a perguntar a Deus se Ele queria levar a Marina naquele momento. Em vários outros momentos, quando ela esteve muito grave, eu orava e dizia a Deus, não leva minha filha, não leva minha filha, porque se você levar eu não vou sobreviver, não faça isso comigo. Mas naquele dia, estranhamente, eu senti uma paz. E eu comecei a falar com Deus, será que você quer levar minha filha hoje? E comecei a refletir, comecei a orar e colocar diante de Deus que eu entregava a Marina nas mãos dele, que eu queria que ela vivesse, mas que eu ia aceitar se ele a levasse. Eu vi que ninguém entrava nem saía da UTI, todos os médicos, até os médicos que estavam em casa já tinham vindo, já tinham sido chamados. As pessoas sabiam quanto a gente lutava pela vida dela, a gente era muito querida, eu e meu marido, enfim, por a gente ter trabalhado ali. E ninguém entrava, ninguém saía.
veio uma mãe de uma criança que estava muito grave na UTI, uma criança grande que estava muito grave. Essa mãe sentou do meu lado e falou: Andréia, não aceita que Deus leve a sua filha hoje. Vamos ajoelhar, nós vamos repreender qualquer coisa que esteja acontecendo com ela e você vai dizer para Deus que você não aceita. E eu disse para ela: não, eu não vou orar assim. Eu já disse para Deus que se Ele quiser levar a Marina, Ele pode levar. E ela disse: você tem certeza? Eu falei: tenho certeza. Eu vou entregar a Marina nas mãos de Deus hoje. E aí ela saiu, meu marido chegou. Eu disse para ele: eu acho que a Marina vai morrer hoje. E ele falou para mim assim: não, ela só internou para fazer uma endoscopia. Vira essa boca para lá, vai dar tudo certo. Eu disse a ele: Deus vai levar a nossa filha hoje. E aí uma das médicas saiu da UTI, essa minha amiga que estava lá, e ela tinha que deixar o plantão 1h, isso já devia ser quase 4, porque ela não tinha coragem de deixar. Já tinha outras médicas, mas ela queria ajudar. Quando ela saiu, eu corri para falar com ela. E ela falou: a Marina já teve várias paradas cardíacas, Andréia. E a gente está fazendo de tudo. Então ela saiu e a minha ficha caiu. Foi quando eu falei para o meu marido. Eu disse: eu quero que você entre lá na UTI. Porque eles não vão ter coragem de parar de reanimar a Marina. Ela é muito amada, nós somos muito amadas, e eles não vão ter coragem de deixar a Marina morrer por minha causa. E eu quero que você entre lá e diga que eu já entreguei Marina nas mãos de Deus e que se Ele quiser levá-la hoje, não me importo, eu vou aceitar. Meu marido entrou na UTI e aí ele voltou arrasado, chorando, e falou: eu não acredito que a gente vai perder a nossa filha hoje. Passou, uma grande amiga minha veio, eu já sabia que ela ia morrer. Nesse momento eu recebi uma ligação de um dos pastores da minha igreja e eu disse a ele: olha, pastor, Deus vai levar a Marina hoje. E o pastor ficou assim, coitado, ele não imaginava que eu fosse falar isso. Eu falei: eu quero amanhã fazer um culto de gratidão a Deus, e eu prometi a Deus que eu ia ser grata por cada dia que ela vivesse. E ela viveu 1 ano, 3 meses e 15 dias, e eu quero cantar a música tal, eu quero falar isso, eu quero que o culto seja assim. E o pastor falou: Andréia, calma, fique tranquila que se acontecer realmente alguma coisa, nós vamos fazer o que é da sua vontade, mas eu estou aqui orando por vocês. Quando a gente acabou essa oração, essa grande amiga, minha enfermeira, veio, me chamou para me despedir da Marina. Eu entrei na UTI com ela. Só tinha os funcionários, todos estavam no quarto dela, no box dela. Eu entrei na UTI com meu marido, abraçada, carregada praticamente por ele, mas muito tranquila, muito serena, muito equilibrada. E eu sou capaz de me lembrar como se fosse hoje, não tinha barulho na UTI, um silêncio, como se não tivesse mais outra criança internada. Nós fomos direto para o box dela. Quando nós entramos, estava tudo ligado, os equipamentos, respirador, tudo ligado. Todas as pessoas da UTI estavam ali do lado dela, tinha umas 2 ou 3 médicas, os meus amigos que trabalhavam ali. Eu entrei com meu marido, e quando uma criança morre numa UTI, é praxe a gente chamar a família para se despedir antes de desligar os aparelhos, normalmente era. E quando eu cheguei, eu imaginei que isso tivesse acontecido, porque estava tudo ligado, e eu vim para o lado dela, meu marido do meu lado, me abraçando, as médicas, nossas amigas do lado, essa enfermeira, minha amiga do lado, e eu comecei a orar. Era uma coisa incontrolável, eu falava muito alto e não era eu que estava ali conseguindo falar aquilo, era mesmo a presença de Deus, assim. A sensação que eu tinha que era um dia como hoje, assim, que o céu havia se aberto e eu comecei a falar: Deus, eu prometi que eu ia agradecer por cada dia que a Marina tivesse vivido. E ela viveu 1 ano, 3 meses, 15 dias e já 17 horas, isso era umas 5 da tarde, de uma sexta-feira, e eu vou te agradecer porque Marina viveu, porque nós fomos muito felizes, e eu sei que agora ela vai para um lugar que não tem UTI, não tem punção venosa, não tem infecção, não tem nutrição, vai ser um lugar maravilhoso, e eu quero que você a leve e faça feliz. Quando eu disse isso, eu falei: eu te entrego a Marina, em nome de Jesus. Eu ouvi um alarme muito alto no quarto dela.
e o alarme disparou. E era o aparelho que estava conectado nela, o frequencímetro, enfim, que media a frequência cardíaca dela. E ele disparou e veio uma mensagem de assistolia, que o coração dela havia parado naquele momento. E eu vi que, imediatamente, quando eu falei, isso aconteceu, e eu vi que todo mundo tomou um susto muito grande. Então eu beijei, abracei, me despedi, nós saímos e em seguida a médica da UTI veio e disse para mim assim: Andréia, eu estou há 25 anos em uma unidade de terapia intensiva pediátrica e eu nunca vi acontecer o que aconteceu como hoje. A Marina tinha uma bradicardia muito importante, mas ela não fez uma assistolia, ela não parava, o coração dela não parou. A gente reanimava ela para voltar, porque a frequência cardíaca era muito baixa, mas ela não parou. E ela só parou depois que você entrou e fez aquela oração. Na hora que você acabou de orar, foi o momento que alarmou e que Deus levou Marina. No outro dia a gente fez aquele culto, tudo que eu sonhei aconteceu, eu consegui falar ali, dar o meu testemunho, fomos para o velório e quando a gente estava lá no velório aconteceu exatamente o que está acontecendo aqui agora. O dia era muito nublado, tudo tinha acabado, um dia fechado e eu estava de olhos fechados enquanto o pastor orava e de repente eu senti um calor no meu braço e uma luz, como essa luz que acabou de entrar aqui agora. Hoje era um dia nublado e esse sol apareceu e eu senti muito Deus falando para mim: Andréia, tá tudo cinza, tá tudo fechado, mas a minha presença tá aqui, eu estou tocando você. Eu senti um solavanco assim no braço quando o sol me tocou, que é inclusive o nome do meu primeiro livro. Depois que Marina morreu, eu tentei juntar os meus cacos. Não é fácil, quem perde um filho sabe do que eu estou falando. A gente tem a sensação de que a vida perdeu o sentido, de que nós nunca mais seremos felizes outra vez. Eu estava já indo para o 5º período da faculdade de nutrição e era um período de férias e eu falei para o meu marido: o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu tinha um filho pequeno, eu já não tinha mais aquele emprego como enfermeira. E eu pensei, será que agora o que eu faço? Eu pensei, eu vou cair em cima dessa cama e não vou me levantar mais, ou eu vou tentar alguma coisa para me reconstruir, me reerguer. E meu marido falou: não, você vai continuar a faculdade, volta para a faculdade, vai estudar. Você vai ser a nutricionista que você queria ser. E aí eu decidi continuar a faculdade. Na outra semana eu voltei para os bancos da faculdade, comecei a estudar. Eu ia chorando, eu voltava chorando, mas eu pensava: Deus, eu não posso desistir. Eu estudei muito, me dediquei muito a esse curso, finalizei o curso, adiantei as matérias e terminei até num tempo antes do que eu havia previsto. Depois eu me especializei em nutrição materno-infantil. Quando eu estava já no finalzinho da faculdade, a gente descobriu a possível síndrome que Marina tinha. Já 1 ano depois que ela faleceu, veio um diagnóstico que provavelmente era uma síndrome chamada CFC, cardiofácil cutânea. Através de uma pesquisa genética a gente descobriu isso, e aí vimos que eu e meu marido não tínhamos essa mutação genética, que foi algo aleatório, e aí nós decidimos ter um outro filho, e eu engravidei ainda na faculdade de nutrição, e o Davi nasceu, e eu peguei o diploma com o Davi bebezinho no colo, mamando no peito no dia de pegar o diploma. Me especializei em materno-infantil, comecei a me dedicar a isso, entrei no mestrado, comecei a estudar intestino, fisiologia humana. Depois eu fiz um doutorado. Eu me lembro que quando eu era estudante de nutrição, eu perguntava: mas não existe uma nutricionista materno-infantil no Brasil? Alguém que viva de nutrição materno-infantil? Eu perguntei isso para inúmeros professores e eu ouvia sempre a mesma resposta: ninguém vai sobreviver atendendo exclusivamente crianças no Brasil. E eu disse: meu Deus, não é possível. E eu pensava, quantas pessoas sem visão. Porque você cuidar da criança, você investir numa gestante, é você ter a possibilidade de mudar o resto da história dessa pessoa. É muito mais viável, é muito mais barato, é muito mais inteligente cuidar da nutrição da criança na barriga da mãe dela do que você deixar ele ter uma vida de erros e depois tentar remediar. Eu estudei muito para isso, muito. Às vezes as pessoas querem o seu sucesso, mas não querem fazer o seu sacrifício.
E até hoje eu me levanto às 5 da manhã, eu vou dormir às vezes às 1 da manhã estudando. Quando eu pego os meus filhos no sábado às 8, quando eles acordam, eu já estudei, eu já escrevi, eu já publiquei um artigo, eu arregacei as mangas, eu voltei a estudar muito, porque eu queria ser uma nutricionista materno-infantil, mas eu queria mostrar que nutrição é ciência, que nutrição pode sim mudar a vida das pessoas, com conhecimento, com ciência, com diferença, e que isso é a gênese da vida. Meu consultório sempre foi exclusivo de atendimento ao público materno-infantil, gestantes, crianças, adolescentes e depois pegando também mulheres que se preparam para engravidar, porque à medida que eu fui estudando eu fui percebendo que tão importante quanto cuidar da gestação é preparar o corpo para engravidar. Eu descobri o conceito dos primeiros 1000 dias de vida, que da fecundação aos 2 anos é o período ouro do desenvolvimento humano, porque você precisa investir tudo, porque o que acontecer ali vai marcar a vida desse indivíduo para o resto da vida e possivelmente vai ser transferido para 3 ou 4 gerações. E eu escrevi o meu livro, eu já tinha publicado o livro que eu conto a história da Marina, Quando o Sol Me Tocou. Comecei a entrar com tudo nas redes sociais, porque eu percebia que muitas mães não iam ao meu consultório, mas tinham acesso à internet, então eu pensava, como eu vou alcançar essas mães? Eu vou criar uma forma de mandar informação para elas, porque elas chegam completamente desorientadas no consultório e com muitos mitos que outras mães falam, que a rede social disse. Então eu criei o meu perfil no Instagram, nutricionista materno-infantil, e que com o crescer desse trabalho e também do meu nome se tornou o Andréa Fricks, que é hoje. O meu trabalho tornou-se conhecido no Brasil todo e em muitos lugares no mundo também. Um trabalho que eu tenho construído, uma carreira que eu tenho construído com muita seriedade, com muito amor, com muita luta, com muita paixão. Eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em nutrição materno-infantil, totalmente voltada para a clínica, para a prevenção, e graças a Deus esse projeto também é um sucesso. Eventos, palestras, livros, artigos publicados em revistas internacionais. E eu realmente acredito que nada que acontece na nossa vida é em vão. Às vezes eu fico pensando, se tivesse passado pela minha cabeça fazer aquele aborto, por exemplo, onde eu estaria hoje? Eu acredito que nós podemos fazer diferença nessa geração. Eu com a minha história, quem está me assistindo com a sua história. Nada foi em vão, nada nunca vai ser em vão. A gente pode, a gente deve e com certeza nós vamos fazer a diferença nessa geração. Eu sou muito grata por tudo que tem me acontecido. Eu acho que talvez a gratidão seja o segredo. Algumas pessoas me perguntam como você conseguiu chegar até aqui. E eu acho tão engraçado porque para mim eu ainda não cheguei. Eu estou só no caminho, eu estou só no meio de uma caminhada. A gente não chegou, a gente está construindo uma história e a gente vai longe, muito, muito, muito longe. Porque o propósito é maior, é macro, é de fazer a diferença. E a única coisa que eu desejo é estar nessa brecha, nesse lugar, fazendo essa diferença.